Olá, eu sou o Edgelson Santos e vamos conversar aqui sobre algumas expressões usadas na aula 13, numa linguagem simples, porém preservando a densidade teológica e filosófica dos termos. Então, vamos lá. Cosmovisão cristã é a compreensão da realidade moldada pela revelação de Deus nas Escrituras. Em outras palavras, é a forma como o cristão interpreta Deus, o mundo, a história, o ser humano e o propósito da vida à luz da Bíblia. Intelecto é a faculdade da mente, responsável por compreender, raciocinar, analisar e formular conhecimento. Simplificando, é a capacidade humana de pensar e entender a realidade. Premissa é uma afirmação básica que serve de fundamento para conclusão ou argumento. Um exemplo: se a Bíblia é a palavra de Deus, então essa verdade serve de base para tudo o que construiremos teologicamente. Tradição é um conjunto de ensinamentos, interpretações e práticas transmitidos ao longo da história da Igreja. Não substitui a Bíblia, mas ajuda a Igreja a compreender como os cristãos do passado entenderam as Escrituras. Vocação teológica é o chamado de Deus para dedicar-se ao estudo, à compreensão, ao ensino e à defesa da verdade bíblica, para o bem da Igreja. Contemporâneo refere-se ao que pertence ao tempo presente ou à época atual. Um exemplo: desafios contemporâneos são desafios enfrentados pela Igreja hoje. Dom é uma capacitação concedida por Deus para cumprir determinada função ou serviço no reino. Não é apenas um talento natural, mas uma habilidade colocada a serviço dos propósitos de Deus. Rigor intelectual é um compromisso de pensar com profundidade, precisão, coerência e responsabilidade. Em outras palavras, estudar sem superficialidade e sem conclusões apressadas. Competência intelectual é a capacidade desenvolvida de compreender, avaliar e comunicar adequadamente determinado conhecimento. Autorrevelação divina é o ato pelo qual Deus torna conhecido quem Ele é, o que Ele faz e quais são os seus propósitos. Sem essa iniciativa divina, o ser humano jamais poderia conhecer Deus verdadeiramente. Resultados mensuráveis são resultados que podem ser observados, avaliados ou medidos de forma objetiva. Conhecimento revelacional é o conhecimento que depende da iniciativa de Deus em revelar a verdade. Não é fruto apenas da razão humana, mas daquilo que Deus decidiu tornar conhecido. Teologia ortodoxa é a teologia que pertence fiel aos ensinamentos bíblicos e à fé cristã historicamente reconhecida pela Igreja. Ortodoxia significa literalmente doutrina correta. Conhecimento nocional é o conhecimento conceitual ou informativo acerca de uma verdade. A pessoa conhece os fatos, os conceitos e as definições, mas isso não significa necessariamente que essa verdade transformou a sua vida. Erudição é o vasto conhecimento adquirido por meio de estudo disciplinado e aprofundado. A erudição não é simplesmente acumular informações,
mas desenvolver ampla familiaridade com determinado campo do saber. Paradigmas são estruturas ou modelos de pensamentos que influenciam a forma como interpretamos a realidade. Frequentemente, enxergamos o mundo através de paradigmas sem sequer perceber. Tensões hermenêuticas são pontos em que diferentes verdades bíblicas parecem difíceis de harmonizar plenamente. Um exemplo: soberania divina e responsabilidade humana. A tensão não significa contradição, mas a existência de uma complexidade que desafia a nossa compreensão limitada. Honestidade intelectual é o compromisso com a verdade acima das preferências pessoais. Implica em reconhecer evidências contrárias às próprias opiniões e admitir limites no próprio conhecimento. Evidência exegética são os elementos encontrados no próprio texto bíblico que sustenta determinada interpretação. Em exegese, as conclusões devem surgir do texto e não ser impostas a ele. Pressupostos são crenças fundamentais que influenciam nossa maneira de interpretar a realidade antes mesmo de começarmos uma investigação. Todo intérprete possui pressupostos, sejam eles conscientes ou não. Telos, termo grego que significa finalidade, propósito ou objetivo último, refere-se ao fim para qual algo existe. Exemplo: o telos da vida humana é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Doutrina da providência é o ensino de que Deus preserva, sustenta, dirige e governa todas as coisas segundo a sua vontade, sábia e soberana. Nada está fora do alcance do seu governo. Teologia hábitos, expressão clássica da tradição cristã, que entende a teologia não apenas como um conjunto de informações, mas como uma disposição permanente da alma moldada pelo conhecimento de Deus. A verdadeira teologia não visa apenas informar o intelecto, mas conformar toda a vida à verdade divina. Em uma frase, a teologia como hábitos é a verdade de Deus, tornando-se uma qualidade permanente do pensar, do sentir e do viver. Essas foram as palavras e expressões teológicas e filosóficas que vimos na aula 13 do módulo 4. Até a próxima!